Agora, dando sequência, nós já vamos convidar nossos próximos especialistas aí, né? A nossa próxima mesa de debate, de discussão, nessa tarde aqui, e agradecer a todos, né, que estão compartilhando. Por favor, continuem compartilhando, nos ajudando a divulgar, nos ajudando a ampliar o alcance desse evento, Famílias Fortes, Sociedades Fortes, em todo o país. É muito importante a tua participação, a tua ajuda no compartilhamento, para que a gente consiga alcançar o maior número de pessoas possível, mostrando que é possível, sim, a gente ter famílias fortes e ter uma sociedade forte no nosso país. Dando sequência, então, nós vamos agora para uma outra mesa aí de debate, de discussão, né? Para uma outra abordagem, mais conectada a esse tema geral, famílias fortes, sociedade forte, com o Rodolfo Canônico, ele que é especialista em políticas públicas de apoio à família, diretor do Family Talks, e também o Fábio, que é juiz do Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo, consultor tributário do Banco Interamericano de Desenvolvimento. E nós vamos falar agora sobre reforma tributária e uma perspectiva de família, né? Às vezes eu falo meus pronunciamentos, meus discursos, ou em eventos que eu sou convidado, né, para palestrar, para falar com as pessoas, que, olha, nós temos que falar de família sobre várias perspectivas, né? Eu participei da comissão especial da reforma da Previdência, e lá nós apresentamos emendas para justamente debater a reforma da Previdência sobre uma perspectiva de família. Na comissão agora da reforma tributária também, eu já participei na legislatura passada e agora também. E é um tema crucial, né? Não tem... Será que existe como a gente falar de reforma tributária e não falar de família? Vamos começar aí com o Rodolfo. Fala aí, Rodolfo. Tem como debater reforma tributária e não falar de família? Olha, deputado, boa tarde a todos os que acompanham o evento. Agradeço o convite e a oportunidade aqui dessa troca de ideias. É uma enorme satisfação e parabéns pela iniciativa tão oportuna e fechar o ano tratando do tema mais importante para a sociedade, né, as famílias. Não tem, deputado, não tem como tratar de tributação sem tratar das famílias, não é? E aí eu vou até inverter a pergunta para trocar algumas ideias aqui com o nosso público, né? É possível pensar em alguma reforma tributária sem família? Ou o que a reforma tributária tem a ver com a vida das pessoas? Talvez alguém que não esteja muito bem informado pode pensar que esse é um debate muito complicado e que, bom, pode ter até algum efeito na minha vida, mas qual será, né? Às vezes parece uma coisa distante, e na verdade não é, né? Acho que a primeira coisa que todo mundo precisa ter claro é que todos os dias nós pagamos impostos, muitos impostos. Em tudo que a gente faz, tudo que a gente consome, existem impostos embutidos no preço, né? Então, cada refeição que nós fazemos, todos aqueles alimentos, bebidas, tudo aquilo tem impostos, vários impostos embutidos naqueles preços. Se formos em algum restaurante, vai ter algum serviço que nós utilizamos, desde o barbeiro, qualquer tipo de serviço, contratamos algum pedreiro para fazer uma obra na nossa casa, vai ter pagamento de impostos ali. Então, tudo tem impostos. O trabalho, o salário que nós recebemos tem impostos. Então, faz parte da nossa rotina pagar impostos. É que nós não conhecemos, às vezes não temos consciência, porque esses impostos estão invisíveis, né, embutidos ali no preço. Então, é impossível falar de reforma tributária sem pensar no impacto das famílias, né? E não tem como as famílias entenderem não serem impactadas, porque tudo que mexer nos impostos vai impactar o dia a dia das famílias. Essa é a grande questão. Agora, claro, né?
pagar imposto é algo ruim? Talvez ninguém gostaria de pagar, mas não, é uma coisa necessária, né? O Estado, ele tem uma série de demandas e disponibiliza vários serviços para todas as pessoas terem acesso, né? Saúde, educação, segurança, são serviços essenciais e são o dinheiro que nós pagamos nos impostos que mantém todos esses serviços e mantém as coisas funcionando, né? Todos nós nos beneficiamos, né? Mesmo que diretamente uma família tenha condição econômica para colocar os seus filhos em uma escola particular e, portanto, bancar com a sua própria renda, mas a maioria das famílias não tem essa condição e todos se beneficiam quando tem oportunidade para todas as pessoas. Então, os impostos, eles criam essas situações e possibilitam o Estado fazer esse tipo de investimento que é tão necessário, né? Tão necessário, ninguém pode abrir mão dele. Agora, a grande questão é se os impostos, eles estão justos ou não, né? Também a gente tem que lembrar desse princípio da solidariedade, né? Quando nós pagamos impostos, eles vão ser utilizados para financiar serviços que todas as pessoas precisam, né? Sobretudo pessoas que têm renda menor. Então, nesse sentido, nós estamos contribuindo com o país, com outras famílias, não é? Existe essa dimensão, a gente não pode ter uma visão individualista, né? De querer condenar os impostos por si só. Não se trata disso, né? Se trata de que tenha, sim, tributação justa, né? Então, essa é uma questão. E qual é o impacto que a gente poderia pensar da tributação nas decisões familiares, né? Primeiro, a gente tem que entender que os impostos, eles podem afetar as nossas decisões, né? Um exemplo que todo mundo vai entender e que ajuda a explicar é, por exemplo, a questão do cigarro, do tabaco. Os impostos sobre o cigarro, eles são muito altos, né? Chegam a ser, do maço de cigarro, entre 80% e 90% do valor, na verdade, são impostos, né? Por que é tão alto? Porque foi uma decisão, né, dos legisladores e do governo, com o apoio da sociedade, de colocar os impostos muito altos para o produto ficar caro e desencorajar o consumo, para as pessoas ficar caro justamente para as pessoas não conseguirem comprar. Então tem esse efeito, né? E funcionou. O consumo de cigarro aqui no Brasil, ele diminuiu ao longo dos anos, desde que foram colocadas essa taxa. Ou seja, o imposto, ele pode influenciar um comportamento, porque ele altera o preço de um produto. Veja, se isso é verdade por uma coisa trivial, que é um bem supérfluo, como o cigarro, é muito mais verdade para situações importantes, para decisões mais fundamentais na vida que vão custar mais dinheiro, mas que são mais importantes. E a decisão de formar uma família, de ter filhos, todas essas decisões são influenciadas pelos impostos. Por quê? Porque custa dinheiro. E uma das questões que cria maior dificuldade para qualquer família são as questões econômicas. Portanto, tem uma relação muito direta entre impostos, tributos e as decisões familiares. Um exemplo positivo que a gente gosta de dar é no caso da Alemanha. Nós estamos aí conversando com muita gente sobre a reforma tributária. Tivemos aí uma recente conversa com um advogado, que é de uma comissão de direito tributário da OAB, né, um professor de direito, e ele fez pós-graduação na Alemanha e ele estava falando, não, de fato é assim, lá na Alemanha existe até uma certa pressa em muitos jovens casais para casarem, porque vão pagar muito menos impostos depois que casarem, né? Eles moram junto, pagam, e o Estado diminui a tributação. E é verdade, é assim mesmo na Alemanha. Aqui no Brasil, tem um efeito muitas vezes ao contrário. Eu conheço bastante gente que, quando vai declarar imposto de renda, acho que todo mundo conhece, se vai declarar no imposto de renda casado, né, com o cônjuge como, enfim, fazer a declaração conjunta, em muitos casos paga mais imposto do que se pagar os dois separados. E aí começa a ter uma distorção, né? Fala, bom, nós podemos pensar, bom, mas veja, se o casamento ele é do interesse público, se a família é a base da sociedade, então por que pode ter uma situação em que vai pagar mais imposto quando a pessoa casa, né? Está invertida essa lógica. E de fato está, né? E nós vemos aí que as pessoas vão tendo cada vez mais dificuldades em casar e vão deixando essa decisão para depois, né? Da mesma maneira, a decisão de ter filhos. Vão deixando para depois. Por quê? Por questões profissionais, por questões econômicas. E aí nós vemos o impacto que o imposto vai tendo na vida das pessoas, né?
que conforme o custo de vida aumenta depois que casa, e é uma coisa já para se questionar, né? A gente vai vendo que as pessoas vão deixando para casar depois, ou às vezes vão até deixando de ter filhos, ou não casando, né? Muita gente opta por não casar, por ficar numa situação, cada aí também é uma escolha privada, cada um faz como quer, mas é que não existe uma vantagem, pelo menos do ponto de vista fiscal, dos impostos, diferente de outros países, que tem uma vantagem clara, porque o Estado olha, fala, olha, é de interesse que vocês casem, queremos que você case e forme uma família, então você vai pagar menos impostos. E aqui no Brasil essa não é uma relação tão clara, né? E isso aqui eu cito o imposto de renda, né? Além disso, nós podemos pensar nesses outros tributos que eu comentei, né, do consumo, dos impostos sobre consumo, que em todos os produtos que nós consumimos estão embutidos e que geram custos para a vida das famílias, né? E para minha surpresa até, eu acho que vai ser surpresa para todos que ouvem isso, eu estive recentemente conversando com um amigo economista, né, que é pesquisador, enfim, já trabalhou em alguns institutos de pesquisa e hoje está envolvido com a universidade, com a pesquisa acadêmica. E eu já vi vários estudos sobre esses tributos aí de consumo, avaliando perspectiva de gênero, né, diferentes perspectivas, né? E eu perguntei, bom, mas e para ver efetivamente famílias, né? As famílias que têm renda maior, renda menor, qual o impacto de ter filhos no consumo, que se paga mais imposto, paga menos imposto, proporcionalmente, né? Pessoas da mesma renda, parece que é óbvio, né? Que quem tem família tem mais gasto, paga mais imposto. Não tem nenhum estudo específico, né? E aí nós estamos conversando com ele está trabalhando junto com uma equipe com isso, né? Porque, por incrível que pareça, seria um estudo inédito, né? Não tem atenção devida ainda a questão das famílias quando a gente fala de tributação. Esse que é o ponto, né? Está faltando até estudo sobre o assunto, né? E nós vemos também uma outra questão que impacta muito, é uma situação difícil, né? Hoje tem todo o debate sobre a reforma tributária, aliás, estamos aí na expectativa se a votação vai acontecer essa semana já ou não, né? Existe toda essa movimentação no Congresso Nacional, super importante para a sociedade, talvez é a principal pauta aí em debate, mas tem uma questão que se levanta, né? Que o Brasil fez há muitos anos uma escolha sobre, porque, claro, eu citei dos serviços públicos que o Estado tem, que precisa arrecadar recursos, né? E no Brasil foi feita uma escolha de ter como maior fonte de arrecadação para atender essas necessidades públicas essa tributação de consumo e serviços, né, que é embutida nos produtos. E metade, mais ou menos, do que o Estado arrecada vem disso daí. Só que isso gerou um problema, porque esse tipo de imposto, ele pesa proporcionalmente mais para famílias pobres, né? Quando a gente compra um saco de arroz, tem lá um valor de imposto fixo no produto. Para alguém que tem renda alta, aquilo vai significar pouco diante do que ele ganha, mas para uma família pobre significa muito, né? E como a maior parte da arrecadação vem justamente desse tipo de imposto, agora existe uma dificuldade em alterar isso, né? E nos países desenvolvidos é diferente, a maior parte do que o Estado arrecada vem do imposto de renda. O imposto de renda daí ele já é progressivo, que chama, né? Cada pessoa, conforme tem renda maior, vai pagando proporcionalmente mais. Totalmente ao contrário do que esses impostos embutidos nos serviços, né? E a reforma tributária optou por um caminho mais de simplificar os tributos do que de alterar a composição ou trabalhar com uma redução, né? Então, na prática, no fim das contas, pode ficar muito parecida a situação das famílias, né? Então, o que nós também estamos trabalhando é para ter uma mudança nessa tributação e incluir alguns elementos de avaliação familiar. Eu acho que o Fábio, na sequência, vai explicar tecnicamente melhor, né? Mas nós temos claro que os impostos impactam diretamente a vida de todas as famílias, porque tem impacto econômico na vida das pessoas. E chega ao ponto de impactar decisões das pessoas de casar ou não casar, de ter filhos ou não ter filhos, porque vai corroendo a renda das pessoas. Então, é muito importante que todo esse debate de reforma tributária, ele, além de caminhar para uma simplificação, caminhe também para um crescimento da justiça no sistema. E a partir desse crescimento da justiça, uma das dimensões que não tem como escapar no debate é exatamente a dimensão familiar. Como fazer com que cada família pague, e tem que pagar, mas pague de maneira justa. E mais do que isso, que o Estado assuma e toda a sociedade, não é, veja e tenha consciência de que família é base da sociedade. E a Constituição colocou a proteção à família em um caráter especial. A Constituição fala proteção especial da família. E essa proteção vai envolver, precisa envolver também
a questão tributária dos impostos. Não tem como, porque senão vai estar corroendo injustamente a renda das famílias. E agora é a hora de fazer um grande debate nacional sobre como garantir a proteção da renda das famílias do ponto de vista da reforma tributária. Essa é a reflexão que nós gostaríamos de trazer aqui, porque a vida de todo mundo, sem nenhuma exceção, todo mundo paga imposto. Na hora que a gente compra uma bala na padaria da esquina, a gente está pagando imposto, e isso afeta o dia a dia de todo mundo. Então, que tenha uma consequência positiva na vida das pessoas e não negativa. É possível fazer isso, nós estamos trabalhando. Eu acho que na sequência aqui o Fábio vai trocar uma ideia um pouco mais efetiva sobre esse assunto, né? Mas eu só queria introduzir isso, né? O quanto que os impostos afetam a vida de todas as famílias brasileiras e como que a gente pode crescer em justiça nisso. Muito obrigado pelo espaço, deputado. Eu que agradeço, Rodolfo, eu que agradeço a sua participação nessa discussão tão importante, ajudando também as famílias a ampliar a visão, né? Eu até peguei aqui a nossa Constituição, o artigo 226, que você citou, a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Então, é de fato uma pauta extremamente importante, essa discussão sobre a família. E, Fábio, primeiro gostaria de agradecê-lo mais uma vez aí pela participação conosco, por estar conosco, nos ajudando a brilhantar aqui esse evento, Famílias Fortes, Sociedades Fortes. E, é claro, pedir aí, como o Rodolfo já deu a deixa, para que você possa falar, principalmente aí sobre o impacto, né, de tudo isso sobre as famílias brasileiras, que esse impacto as famílias, na verdade, já estão sofrendo, né? E a gente gostaria de uma reforma tributária que nos ajudasse principalmente a virar Boa tarde. essa página. Bom, Boa tarde, primeiramente, eu agradeço ao deputado Diego Garcia pelo convite para falar sobre um tema tão relevante como esse. Eu cumprimento também os que nos assistem, os meus colegas de evento. Eu fico realmente muito honrado em poder participar de um evento com pessoas tão qualificadas. Bom, como o deputado Diego Garcia falou e o Rodolfo falou também, nosso texto constitucional brasileiro ele fez uma opção muito clara em dar uma preponderância na relação do Estado com relação à integração das famílias. No artigo 226, como o deputado acabou de comentar e o Rodolfo tinha comentado também, da nossa Constituição, ele estabelece que a família é a base da sociedade e, por isso, ela tem uma especial proteção do Estado e isso acaba mostrando que, necessariamente, o Estado vai ter que se preocupar com a família, não é uma opção. Logicamente, então, quando você vai falar de tributação da família, a gente vai ter que falar de imposto de renda pessoa física, de como fazer para ou promover uma justa tributação da renda das pessoas físicas. E esse é um daqueles temas que, apesar de extremamente relevante, tem sido esquecido. As pessoas, como diz o professor Heleno Torres, né, que está trabalhando também nessa frente, as pessoas só lembram do imposto de renda pessoa física em abril, quando tem que fazer a declaração, né? Nos outros períodos acabam esquecendo. Só que o imposto de renda pessoa física é um dos temas que, no âmbito da reforma tributária, mereceria um profundo ajuste e atualização do modelo brasileiro para tornar ele mais compatível com o que estabelece a própria Constituição que vocês citaram, né? Sobretudo no que se refere à real capacidade contributiva dos indivíduos, tal como ocorre na União Europeia. E a nossa Constituição, além de prever, com relação ao imposto de renda, que ele deverá ser progressivo, nós temos também uma cláusula geral que se aplica ao imposto de renda pessoa física, que é a capacidade contributiva. Então, o artigo 145, parágrafo 1º, ao destacar que existe uma necessidade de que os impostos sejam informados pela capacidade econômica do sujeito passivo, necessariamente o contribuinte ele vai ter que ser tributado conforme a sua capacidade contributiva, ou seja, conforme ele pode contribuir de fato para a sociedade, e de uma maneira progressiva, ou seja, quem ganha mais paga uma alíquota maior, quem ganha menos paga uma alíquota menor. Ou seja, no caso das pessoas físicas, nós vamos ter que avaliar que muitas vezes uma pessoa que ganha determinado rendimento, ela está integrada no núcleo familiar. E é com esse núcleo familiar que a pessoa vai compartilhar a sua riqueza, as suas rendas. E aí entra uma discussão sobre qual é a forma mais adequada de se tributar a renda da pessoa física. Se é nós seguirmos com uma tributação isolada, com declarações individuais,
ou unir essas declarações como se fossem justapostas, ou adotar um método que compreenda os custos da família real, que envolva todo aquele conjunto de gastos relativos à família. Sobre esse assunto, uma questão que se destaca bastante, principalmente no exterior, e foi pouco tratada aqui no Brasil, embora tenha sido tratada por professores de renome, como o professor Heleno Torres e a professora Isabel Dersi, é o denominado splitting method, que splitting nada mais é do que a divisão. É um método de divisão, ou seja, se divide a base de cálculo do imposto de renda da pessoa física em mais de uma maneira. Ou seja, esse método visa dar uma tributação, oferecer uma tributação mais justa do núcleo familiar na sua totalidade, e ele está totalmente vinculado a essa ideia de capacidade contributiva que nós comentamos. Porque, evidentemente, alguém que tem a sua renda auferida e gasta exclusivamente com seus propósitos, de uma maneira individual, solteiro, com seus próprios interesses, sem ter uma dimensão de compartilhamento com outros entes familiares, por exemplo, essa pessoa, com certeza, ela vai ter uma capacidade de contribuir diferente de uma pessoa com 4 filhos, uma avó, um sobrinho, um enteado. E aí a gente tem que lembrar daquilo que está no texto constitucional, né? Se a família é a base da sociedade e ela tem uma especial proteção do Estado, é lógico que esse Estado ele não vai poder faltar justamente aí nesse aspecto, nesse momento em que estamos falando da manutenção da continuidade do núcleo familiar. E aqueles rendimentos auferidos por um indivíduo, por 2 indivíduos ou mais, isso vai definir o quê, né? O conjunto de capacidade contributiva que é diferenciado, ele tem que ser diferenciado mesmo, porque tem um mínimo de sustento que de um indivíduo solteiro vai ser diferente de um indivíduo casado, que vai ser diferente, por sua vez, do indivíduo que tem a sua mãe idosa em casa que ele tem que cuidar com remédios caros, que vai ser diferente de um indivíduo que tem 5 filhos, que não tem nenhum, e por aí vai. Então, e o próprio artigo 227 também da Constituição, ele vai nesse sentido, porque ele estabelece, e agora eu vou citar o artigo, ele estabelece que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Então vejam a quantidade de aspectos que a família e o Estado têm que garantir, né? Então imagina os gastos que é para ter com saúde, com educação. E é lógico que para tudo isso tem um custo, né? De manter as pessoas em um lar que não seja apenas confortável, mas que proteja as pessoas contra qualquer tipo de afetação, que propicie condições de alimentação, de educação, de lazer. Tudo isso tem um custo, e se esse custo não for individual, ele vai ser do Estado. Quem vai ter que arcar com isso é o próprio Estado, por meio de assistência social, por meio de creches, de escolas. E é nesse sentido que nós temos que levar em consideração que não dá para tratar todos tributariamente de maneira igual, porque as pessoas elas têm situações peculiares. Não dá para tratar solteiro tributariamente igual a uma pessoa casada com 4 filhos. Dessa maneira, é necessário que as bases de cálculo do imposto de renda elas sejam compatíveis com essas situações. Assim, a gente deve apurar o imposto de renda da pessoa física não segundo a capacidade econômica individual, mas segundo a capacidade econômica da família como um todo. Então, nesse sentido, tem uma discussão, nesse sentido que uma discussão da reforma tributária se faz tão presente no momento, a gente tem que levar em consideração a dimensão da importância dada à família com relação à tributação das pessoas físicas individualmente, né? E nesse sentido, se nós olharmos para o regulamento de imposto de renda, nós veremos que nós não temos um regime de tributação da família. Nós temos pouquíssimas hipóteses de dedução e as deduções elas estão todas defasadas. Nós não temos verificado ao longo do tempo nenhuma atualização relevante com relação a essas deduções, né? Além de serem poucas, são valores bem baixos e defasados. E essas deduções com gastos dentro da família, com saúde, educação, etc., elas são inerentes e um dever de gasto público do Estado para cumprir com aquela determinação constitucional de proteger a família, de dar efetividade, portanto, ao que está previsto no artigo 226, 227, e é um gasto público que é necessário na parte que cabe ao Estado na garantia da continuidade do núcleo familiar. Assim, tributar uma pessoa por tudo que ela ganha talvez não seja o melhor critério de justiça fiscal. Por quê? Porque, primeiro, é preciso verificar como vive essa pessoa. Ela é solteira ou ela está integrada numa família e suporta os custos de manutenção de pessoas idosas, de filhos em idade pré-escolar, de outros familiares. Então, veja-se,
aquilo que aparentemente podia ser uma grande riqueza, na prática ela pode acabar se diluindo entre todos os membros dessa unidade familiar. Então a renda ela acaba se convertendo numa capacidade de contribuir com as despesas do Estado diferenciada, que não é a mesma renda de um solteiro. E nesse sentido eu tenho realizado bastante também junto ao Family Talks, com o Rodolfo, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, alguns estudos, e nós verificamos que o Brasil ainda não tem um modelo razoável, adequado e compatível de tributação da família. E como é que esse assunto vem sendo tratado no mundo, né? O Splitting Taxation, que é a tributação com divisórias, digamos assim, de acordo com o número de integrantes da família, de maneira proporcional, ele tem, para não entrar nas peculiaridades de cada país, ele tem sido aplicado em países como Alemanha, França, Bélgica, Portugal, e eles acabam trazendo, todos esses países, eles acabam trazendo um regime diferenciado entre solteiros e casados. E é possível também dividir a base de cálculo do imposto de renda por um coeficiente que ele vai aumentando conforme o número de filhos e de mais dependentes. Por exemplo, tem um filho com a doença grave, o coeficiente é maior, tem maior número de filhos, o coeficiente é maior proporcional ao número de filhos. Então, a base sobre a qual vai incidir o imposto de renda, ela vai se diluindo conforme o núcleo familiar, conforme o tamanho do núcleo familiar e as peculiaridades de cada caso concreto, e com isso vai aferindo a real capacidade dessa pessoa, desse indivíduo, de contribuir tributariamente. E no Brasil nós temos a declaração simplificada, a declaração completa, temos a retenção na fonte, e aí nós temos as alíquotas incidentes, que vão variar conforme os rendimentos, nós temos deduções variadas, com despesas médicas, pensão alimentícia, previdência social, previdência complementar, educação, com limites bem baixos, mas o Brasil ele não tem essa opção de splitting método. E esse método é um método que aplica proporcionalidade, que vai ser definido, em síntese, considerando que toda a família ganha e dividindo por um coeficiente proporcional aos entes da família, aos gastos e às peculiaridades de cada família. E talvez, para se buscar uma maior justiça para o Brasil e para as famílias em especial, aplicar esse splitting método seria talvez a forma mais adequada que eu vejo, pelo menos do ponto de vista do imposto de renda, de se alcançar com essa justiça tributária, né? Mas esse método também ele não pode vir sozinho, ele tem que ser acompanhado de outras medidas complementares, como são as deduções, que ultimamente tem se falado até de acabar com as deduções. Só que assim, as famílias já estão enfrentando dificuldades, já estão tendo que ter altos gastos com a educação, porque o Estado não proporciona educação de qualidade. Muitas vezes, em alguns lugares, não proporciona saúde de qualidade, então as famílias acabam tendo que gastar seu próprio dinheiro com isso. Então, se acabar com essas deduções, vai prejudicar ainda mais a família e fazer que a família, em vez de se preocupar, como eu vou fazer para aprimorar, para os meus filhos se aprimorarem ainda mais e terem mais oportunidades na vida, eles vão ter que ficar correndo atrás de recursos para conseguir bancar o que o Estado não banca e ainda não deixa deduzir do seu imposto de renda. Então, essa questão de ter uma discussão mais aprofundada sobre a tributação da família, sobretudo com relação ao imposto de renda pessoa física, agora eu entendo que agora seja o momento, né? Porque agora a reforma tributária vai ser agora ou nunca. Depois de passar a reforma tributária, se ela for uma reforma tributária ruim, dificilmente vai ter uma outra reforma tributária, só daqui a 50 anos, talvez. Então eu entendo que agora seja o momento da gente tratar da tributação da família e buscar e ter uma posição forte e bem firme com relação a isso, né? Muito obrigado, agradeço novamente pela oportunidade de participação aqui, deputado Diego. Fábio, na verdade, nós temos que agradecer, né, você, o Rodolfo, pela participação de vocês, ajudando a todos nós a compreender melhor a importância desse tema, ampliar nossa visão. E eu acho que, como você disse, Fábio, é um tema tão importante, uma discussão tão importante, e que se não for feita agora, nós podemos aí demorar 20, 30, 50 anos para debater e discutir novamente. Por isso que é importante que a gente amplie a visão, não só dos parlamentares, mas também da sociedade como um todo sobre a discussão desse tema, né? É importante que a gente aproveite essa oportunidade que está sendo debatida a reforma tributária para trazer luzes também e conhecimento para a sociedade conseguir compreender como que tudo isso impacta
diretamente no desenvolvimento da família no nosso país. E os filhos, né? Os filhos, eles não são um problema, né? Muitos têm que aí os filhos são a geração de problemas, né? Para a família, muito pelo contrário, para a sociedade é a geração de riquezas, né? E é por isso que ficou muito claro isso, né? Não que nós queremos diferenciar as pessoas, mas a família, como diz a nossa Constituição, ela carece dessa especial proteção. E por isso precisa ter essa devida atenção do Estado e essa devida proteção também sobre a temática aí da reforma tributária. Rodolfo, eu quero agradecê-lo muito. A gente continuaria aqui horas, né, debatendo, discutindo isso, mas eu espero que em breve a gente possa estar junto, principalmente aí junto do relator da reforma tributária, o deputado Aguinaldo Ribeiro. E graças a vocês também, nós temos hoje uma contribuição que já foi encaminhada a ele, né, sobre a reforma tributária, tratando especificamente aí sobre a tributação de bens e serviços, mas dentro dessa perspectiva de fortalecimento da família. E eu espero que o deputado Aguinaldo acolha essa sugestão, mas nós temos um longo trabalho aí pela frente ainda. Muito obrigado, viu, Rodolfo? Eu é que agradeço, deputado. Sempre é uma satisfação poder colaborar. Agradeço a todos que estão acompanhando e vamos aí, né, fazer a nossa parte também, mobilizar a sociedade, porque como o Fábio falou, bem apontou, a discussão é agora, né? Reforma tributária é uma coisa que acontece uma vez a cada 1 ou 2 gerações, não é? Então, a oportunidade para a gente trabalhar o tema é agora. E isso vai afetar a vida de todo mundo, quer queira ou não, por muitos anos. Então, vamos em frente. Muito bem. Da mesma forma, muito obrigado, viu, Fábio? Obrigado aí por trazer tanto conhecimento, tanta luz aqui para nós nessa live hoje, nessa transmissão ao vivo, falando sobre famílias fortes, sociedades fortes. Acho que o pessoal que está assistindo e acompanhando aí deve estar falando, esse Fábio aí deve ter 15 anos. Como que ele está com tanto conhecimento assim, né? Obrigado, viu, Fábio? Muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. Contem comigo sempre que precisarem. Obrigado, valeu mesmo. Um abração para vocês aí.